Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meus tchutchucos e minhas tchutchucas, meu querido concurseiro e minha querida concurseira. Professor Ítalo Trigueiro voltando mais uma vez para trabalhar com você as questões que vão mudar a sua vida. O lance aqui, meu irmão, é mudar de vida. Eu tô vendo você chegando, o cabo da energia chegando para cortar a luz, né? 3 papel de água atrasado já. Aí o cabo da água e corta também, ó, e fumo. Ei, meu irmão, o lance é trabalhar, estudar, se virar nos 30, porque o concurso público tá te esperando. A tua vaga no serviço público tá lá. Só falta você criar vergonha na cara e arrochar o nó. Vambora-se embora? Vamos trabalhar, vamos garantir, né, o futuro das crianças, o leitinho, o pé largou dos meninos, o não, venha. Meninada, formação territorial da Paraíba, a gente vai trabalhar as questões que hoje tem uma associação muito forte com a história, tá? A gente vai trabalhar o que eu costumo chamar de construção geohistórica, tá? Construção geohistórica do espaço geográfico paraibano, a construção geohistórica, ou, se você preferir, tá? Você diz que é a construção espaço-temporal do território paraibano. A construção espaço-temporal. E é claro que você tem que entender, moçada, que a Paraíba está dentro de um contexto. Que é o quê, Trigueiro? Que é o contexto de colonização europeia no Brasil, ok? Que é o contexto de colonização portuguesa dentro do cenário brasileiro. Que, óbvio, a gente, claro, não chamava de Brasil. Estou chamando aqui porque você é menino, né, esperto, sabe que não tinha Brasil de jeito nenhum. Estou falando da América Portuguesa, beleza? E aí, quando você fala disso, você está falando do início do nosso processo de colonização. E você, melhor do que eu, sabe, tá, que o nosso início de colonização, o início da colonização do território, ele é marcado por um abandono. Trigueiro, os portugueses não queriam, tá, a ocupação do Nordeste. Eu vou chamar aqui de um abandono lusitano. Não, queriam não. Por quê, Trigueiro? Porque eles não queriam. Rapaz, tinha coisa mais importante. Tipo o quê? O comércio de especiarias. Ah, Trigueiro, é verdade. Dava mais dinheiro, não dava? Comercializar ou comerciar, se você preferir. Especiaria, não tem a menor dúvida, meu irmão. O lucro das especiarias era fora da realidade. E outro detalhe, no território brasileiro e, consequentemente, no território paraibano, de início, a gente não encontrou, tá? Não encontraram riquezas minerais. Não encontraram riquezas minerais. Portanto, esse abandono, ele está mais do que justificado. Então a gente tem um abandono. Só em 1534... Opa, Trigueiro, peraí, né? 1534, eu lembro que aconteceu na história do Brasil. O que foi? A gente teve a divisão do território nas famosíssimas, o quê? Capitanias hereditárias. Beleza? Nas famosas capitanias hereditárias, aqueles 15 lotes de terra, né, traçados, normalmente de leste para oeste. Tem um revisionismo histórico em curso hoje que mostra que alguns eram traçados do norte para o sul, como as capitanias do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, no caso, tá? E você tinha uma capitania em especial que era onde estava presente o estado da Paraíba, que era qual capitania, Trigueiro? A capitania de Itamaracá, beleza? A capitania de Itamaracá. Capitania essa que estende-se, tá? Da Baía da Traição, não é isso? Lá na Baía da Traição, rapaz, foi um carnaval bom, mas lá na Baía da Traição. Oh, rapaz, foi mesmo, já fui, ó.
isso era 99, 2000, na época do, né, os grandes contos do pagode, a harmonia do samba. Né? Eita, era bom. Né? Vem, neném, neném, ande, Tonho. Era bom demais. Baía da Traição até, tá, o Rio Santa Cruz. Beleza? Essa era a capitania de Itamaracá, até o Rio Santa Cruz. Beleza? Tá? E quando você para pensar nisso, o primeiro interventor, o primeiro donatário da capitania foi quem? Pero Lopes de Souza, tá? Mas não deu certo não, viu? Pero Lopes, né? Pero Lopes de Souza. E depois a gente saiu distribuindo essas coisas. Não, mas eu não quero não, fica pra tu. Aí vem, não, mas tu não quer também não, fica pra tu. Né? Aí vem quem? Francisco Braga, beleza? Na sequência, tá? 3 donatários. Francisco Braga, que até fez algumas melhorias, sem dúvida nenhuma, mas o abandono ainda era uma realidade, né? E João Gonçalves. Aí não, aí a coisa, né, começou a melhorar. E João Gonçalves, beleza? Depois a gente fala disso. João Gonçalves, por exemplo, é o responsável por fundar, dentro do território paraibano, a Vila de Conceição, tá? Cabe a ele, certo? Essa fundação da Vila de Conceição. Assim como também a época, né, a fundação de alguns engenhos. Beleza? Então, a gente tem que lembrar disso. Mas a ocupação, de fato, era ínfima, beleza? A gente tem um episódio na história paraibana, né, que é muito lembrado em prova, beleza? Inclusive, tem uma questão que a gente vai estar falando sobre ela já já, né, que é conhecido, né, como a tragédia, né, do Tracunhaém. Trigueiro, que diabo é essa tragédia aí? Né? Tragédia do Tracunhaém. Tragédia do Tracunhaém. Muitos chamam só de Tacunhaém, tá? Do Tracunhaém, né? Que é onde índios, beleza? Indígenas, né, mataram a população praticamente inteira de um engenho, beleza? E aí daí nasce a Capitania Real da Paraíba, é onde a gente vai ter o desmembramento de Itamaracá e o nascimento de que, Trigueiro? Da Capitania Real da Paraíba. Beleza? Capitania Real da Paraíba. A ocupação do território paraibano, certo? A gente diz sempre isso. Ela se deu em 2 frentes de ocupação importantes, tá? A primeira frente, ela é do leste para o oeste, partindo do litoral e entrando no interior. A segunda frente, tá? Ela vem da Bahia, certo? Para o sertão paraibano, né? Pelo Vale do Rio Piancó, certo? E ela vai, óbvio, através do curso dos rios, chegar a ocupar parte do território paraibano. 5 expedições, né, são consideradas as expedições fundadoras da Paraíba, certo? Eu vou colocar aqui para você. As expedições fundadoras da Paraíba. Nessas expedições, tá, alguns personagens muito importantes vão aparecer. Inclusive o indivíduo ou, né, o personagem principal, né, conhecido como um dos principais nomes da ocupação do território paraibano, talvez o real fundador da Paraíba, que é Teodósio de Oliveira Ledo, tá? Então lembre-se disso, Teodósio de Oliveira Ledo. Então lembre-se disso. Essas expedições são quando, Trigueiro? Elas vão ocorrer no intervalo entre o ano de 1574. Opa, Trigueiro, a ocupação foi em 1500, mas só 1530 que a gente começou a ocupar, 1534 capitanias hereditárias, 40 anos depois é que eu vou ter a primeira expedição de Dom Fernão da Silva. Beleza? Primeira expedição de Dom Fernão da Silva. Beleza? Depois disso, as ocupações elas saem numa sequência, estendem-se até o ano de 1585.
vem 1575, a segunda expedição, a terceira 1579, terceira expedição de ocupação do território paraibano, você vai ter 1582, a quarta ocupação, e 1585. Então são 5 expedições fundadoras aí do território paraibano. Lembrando agora do meu amigo Lucas Neto, cababão, né, das Imburana. A segunda expedição, né, de Dom Luiz de Brito, beleza? Dom Luiz de Brito, tá? Terceira, quarta e quinta expedição vão ter a presença de uma personagem muito importante na ocupação e na formação do território paraibano, que é o senhor Frutuoso Barbosa, beleza? Frutuoso Barbosa, você tá vendo isso lá na história também, tá? Com o Tchê, beleza? Um abraço aí pro professor Tchê, né? Falando de Frutuoso Barbosa, com certeza, na ocupação do território paraibano. Em 1585, além de Frutuoso Barbosa, você vai encontrar a presença também de Diogo de Valdez, beleza? Diogo de Valdez. Os personagens extremamente importantes na ocupação do território pernambucano. Inclusive daqui, dessa última expedição, tá? Da expedição de 1585, a gente vai ter a fundação de diversos fortes no território paraibano. 2 fortes importantes, o Forte de São Tiago e o Forte de São Felipe, beleza? Forte de São Tiago e o Forte de São Felipe. Trigueiro, o Forte de São Felipe, beleza? A gente tem que lembrar justamente é que vai ser chamado, né? Vai dar origem à Filipéia de Nossa Senhora das Neves, padroeira, né, de Nossa Senhora das Neves. João Pessoa, que era chamado antigamente de Filipéia. Mas eu gosto sempre de lembrar de alguns personagens também, né, que são marcantes nessa ocupação, do ponto de vista não somente da colonização, como é o caso do cacique Piragibe, tá, que tem uma importância enorme, tá, junto com o ouvidor mor da época, o ouvidor geral, né, o senhor Martim de Leão, certo? Que junto com o cacique Piragibe, amigo, né, gente boa, todo mundo ali era próximo dessa parada, foram ocupando, tá, o território paraibano. O cacique Piragibe, que também é cobrado em questão, beleza? Também é cobrado em questão, lembre-se disso. O cacique Piragibe, né, tanta gente já viu com G como com J, tá? Tanto faz, isso é diferente. Martim e Leão são responsáveis diretos, né, por uma aliança firmada aí para a conquista definitiva do território paraibano. Cacique Piragibe mais o senhor Martim e Leão. São personagens importantes na ocupação do território paraibano, não esqueça disso não. Trigueiro, quais foram as primeiras vilas fundadas no território paraibano? Anota isso daqui, moçada, porque isso é importante, tá? As primeiras vilas na ocupação do território paraibano. Você pode destacar aí, pelo menos, tá? 5 ou 6 vilas muito importantes na ocupação do território. A primeira delas, tá? Eu gosto sempre de falar, é Pilar. Beleza? Pilar. Trigueiro, Pilar, ocupada ali no fim do século XVII, beleza? Com fazendas de gado no período ali das invasões e das ocupações holandesas, tá? Fazendas de gado. Fazendas de gado, beleza? Fim de século XVII, tá? E é justamente aí onde você vai ter o contexto, né, de ocupação holandesa no Brasil, tá? A invasão de parte dessas áreas no território holandês, então tem que lembrar disso constantemente, né? A figura ali da invasão do padre Martim Nantes, beleza? Padre Martim Nantes.
Tranquilo? Trigueiro, outra vila, tá? Que a gente destaca é Sousa, né? Sousa foi formada quando, Trigueiro, a primeira vila, né? Quando os tiranossauros, né? Não tô brincando, tô fazendo uma referência ao sítio arqueológico, paleontológico que a gente tem em Sousa, né? O Parque dos Dinossauros no Brasil, beleza? Sousa, que era uma das vilas mais povoadas do território paraibano, certo? Uma das vilas mais povoadas, maior população na época da sua fundação, tá? Tinha uma importância de fato considerável para o território paraibano da época e era chamado de Jardim do Rio do Peixe, beleza? Jardim do Rio do Peixe. Fazendo uma alusão à bacia do Rio do Peixe, né? Bacia de origem sedimentar, beleza? Que é uma das unidades de relevo do território paraibano. Eu gosto sempre de lembrar que o território paraibano, do litoral para o interior, ele vem sedimentar, sedimentar, sedimentar e pega uma reca de coisa cristalina, aí só lá no finalzinho ele vai virar sedimentar de novo. Mas a bacia do Rio do Peixe, ela está inserida dentro de um contexto de origem cristalina. E aí muita gente acredita que a bacia do Rio do Peixe é cristalina, mas pelo amor de Deus, se for bacia sedimentar, se é sedimentar, não é cristalina, né, meu filho? O nome já está dizendo, é sedimentar, beleza? E aí a figura do senhor Bento Freire de Sousa, tá? Uma figura importantíssima dentro do território de Sousa. Bento Freire de Sousa, não à toa, tá? O nome da cidade. Tranquilo? Beleza, Trigueiro? Eu tenho ainda o quê? Campina Grande. Ah, Campina Grande é boa, rapaz. Né? Campina Grande, terra boa. Né? Gosto do seu João, né? Tá amarrado. 1697. E aí vai aparecer a figura, que eu digo sempre, 1697, que para muitos é considerado o cara responsável, de fato, pela fundação, talvez, concreta da Paraíba, né? Teodósio, tá? De Oliveira Ledo, beleza? Esse cabra era bem trigueiro, pelo jeito, tá? Teodósio de Oliveira Ledo, isso era trigueiro, eu tenho certeza, né? Lá de Campina Grande, naquele momento. Outra, São João do Cariri, já ainda no século XVII, tá? Aí você pode lembrar também de quem mais... Ah, meu filho, aí eu não podia deixar de lembrar de onde? Pombal. Ô, terra boa, né? Cheio de pombalense, pelo amor de Deus, né? Teodósio de Oliveira, tá? De Ledo, também é um dos responsáveis por isso. Acompanhando aí o curso do Rio Piranhas, né? Tá? Acompanhando aí o curso do Rio Piranhas, vai ser um dos responsáveis pela fundação da Vila de Pombal, beleza? O Rio Piranhas que é um dos mais importantes do território paraibano. E justamente aí, né, você tem um conflito na fundação de Pombal com os índios pegás, tá? E quando a gente pensa nesses conflitos, sempre foi uma realidade do território brasileiro, sempre foi uma realidade do território nordestino, certo? Fundou aí, né, Piranhas, que depois virou Nossa Senhora do Bom Sucesso. Marquês de Pombal, a cidade de Pombal, em homenagem a Marquês de Pombal. E aí você pode falar também de areia. Hoje o negócio tá bom. Areia, rapaz, tem o tal do Brega Areia lá. É o Festival da Cachaça e do Brega. Ah, diabo! Rapadura, cachaça e brega. Meu irmão, dava uns 8 dias de fava, né? Cachaça, rapadura e brega. Então a gente tem isso. Além, moçada, da ocupação, vamos dizer, oficiosa, a gente tem que lembrar que participam delas inúmeras, vou botar esse apagador aqui para enganar meu câmera, inúmeras ordens religiosas no território paraibano, tá? Trigueiro, quais são as ordens religiosas que aparecem no território paraibano que merecem destaque na formação e na ocupação do território? Você pode falar dos jesuítas, beleza? Você pode falar dos jesuítas.
Trigueiro, os jesuítas que vão, sem dúvida nenhuma, ter uma participação na formação do território brasileiro, isso é inquestionável, vão fundar alguns colégios, né? Na Paraíba também o Colégio Filipé, beleza? Os jesuítas tinham uma rivalidade muito grande com os franciscanos, né? Sobretudo na figura de Frei Antônio do Campo Maior, tá? E aí teve a fundação do primeiro convento, lá o Frei Antônio de Campo Maior. Então você tem os jesuítas, você tem os franciscanos, beleza? Os franciscanos, você tem os beneditinos, dentro da fundação do território da Paraíba, também participaram disso, os beneditinos, né? E a gente tem que lembrar ainda de que, Trigueiro? Dos famosos missionários carmelitas, tá? Dos missionários carmelitas, que também são responsáveis pela fundação do território paraibano e pela construção desse espaço geográfico. Beleza? Então você tem aí todos esses indivíduos fundando o território paraibano, construindo, até o pincel caiu agora, né? Construindo essa ordem de organização espacial, daí o início das ocupações e invasões holandesas e o território toma uma nova dimensão. Beleza? Quero que você me acompanhe aqui em duas questões, tá? Que são importantes para a gente entender a construção do território paraibano. Me acompanha. Questão de número 1 diz o seguinte, tá? Questão 1. Opa, marca texto. Vamos embora. Com o auxílio do cartograma acima e embasado nos seus conhecimentos sobre a ocupação territorial do espaço paraibano, é correto afirmar. Trigueiro, volta lá para o cartograma. Tá aqui o mapa. Beleza? Frentes de ocupação do território paraibano, séculos XVI, XVII, XVIII, tá? Tem a rota de penetração aqui, tem os famosos caminhos do gado, citado lá pelo grande Capistrano de Abreu, né? Cearense. Então você tem essa ocupação, aí a fundação da Paraíba, Vila do Conde, né? Alhandara, Mamanguape, Vila Real, Pilar, que a gente citou, tá? Vila Nova da Rainha, São João do Cariri, Pombal e Souza, tá? E você tem a ocupação que se dá, ó, como a gente disse em outro momento, do litoral, beleza? Do litoral para o interior, certo? E os caminhos aqui que vinham de outras áreas, beleza? Ó, ao Rio Piranhas, a ocupação, tá? O Vale do Piancó que saía da Bahia, ó, a galera vinha por aqui, Vale do Piancó e as ocupações do território paraibano, beleza? E aí vamos analisar as questões que falam do território paraibano. O território paraibano teve duas principais frentes de ocupação. Uma que se deu no sentido leste-oeste, a partir do litoral, e outra que, partindo da Bahia, atingiu o sertão paraibano através de Pernambuco, utilizando-se do Vale do Piancó. Se você tiver dúvida, você vem no mapa e olha essas duas imagens, né, essas duas áreas de ocupação, que você vai ver que estão corretas. Portanto, moçada, o item 1 é correto, aprende a fazer questão. Se o item 1 é correto, elimina o B, elimina o D, beleza? Já ficou mais fácil pra gente. Olha a terceira, diz o seguinte, olha a 2, diz o seguinte: no século XVI, o povoamento da Paraíba arranhava a costa e os vales úmidos dos principais rios, nos quais se desenvolvia a cultura açucareira. O açúcar que tem uma participação importante na ocupação do território paraibano. Trigueira, a 2 também está correta? Também está correta. Então, se a 2 está correta, já elimina o item C. Só sobrou para mim o item A e o item E. Vamos ver logo aqui o item 3, que vai definir para a gente isso. Não vai, professor? Talvez. Vamos lá. O Agreste serviu de base para o povoamento do sertão, que foi a última região a ser ocupada com o intuito de abastecer a zona da mata com cereais e fornecer algodão para a Revolução Industrial Inglesa. Galera, tá errado o item 3, né? O Agreste serviu de povoamento de base, não. O sertão foi ocupado num primeiro momento e ele diz que o sertão foi a última região a ser ocupada. Tá errado. A opção 4, a pecuária ultraextensiva bovina e equina, foi fundamental para a ocupação do interior paraibano, cujo sistema de criatório se desenvolveu em função do abastecimento de carne animal de tiro para os engenhos e cidades da zona da mata. Agora sim, o item está correto, portanto as opções corretas 1, 2 e
4, item A de Aisquis, beleza? E a questão 2 diz o seguinte, olha, a Paraíba nasceu sob o signo de luta, que se transformou em resistência de vida. Sobre a conquista e ocupação da Paraíba podem ser destacados os seguintes pontos. Vamos lá. O item 1. O território que aproximadamente corresponde à atual Paraíba era ocupado pela capitania do Rio Grande. Meninada, tá errado, né? Pelo amor de Deus, era ocupado pela capitania de quê? De Itamaracá. Beleza? De Itamaracá. A gente falou isso no início da aula. Então o item 1 tá errado. Pô, Trigueiro, se o item 1 tá errado, elimina o A. Beleza? Elimina o D. Opa, já ficou mais fácil. Vamos para a questão 2. Questão 2. A Capitania Real da Paraíba foi criada após o episódio conhecido como Tragédia do Tracunhaém. Opa, Trigueiro, beleza, esse 2 aí tá correto, eu tenho certeza. Elimina alguma coisa? Elimina o item E, beleza? Então vamos para a questão seguinte, que vai dizer o seguinte, ó. A 3, tá? Os colonizadores, com a ajuda dos índios potiguaras, conseguiram iniciar a ocupação da terra. No início da ocupação, os índios, tá, não eram chegados. Lembra que teve um acordo entre o Martim Leão e o cacique Piragibe, né? Que só a partir daí é que foi possível essa ocupação. Portanto, o item 3 tá errado. Vamos lá? Opa, Trigueiro, o 3 tá errado. Ah, bem molinho aí, eu não preciso nem ler as outras duas. A conquista definitiva da Paraíba somente foi possível após a aliança firmada entre Martim Leão e o cacique Tabajara Piragibe, aqui ele falou dos potiguaras, e o item 5 diz Teodósio de Oliveira Ledo é tido como pioneiro na conquista do interior e o maior desbravador do sertão paraibano. Eu considero, inclusive, o real fundador da Paraíba, o cabé enrocado, né, que só 2 seria dentro de uma lata de querosene. Item corretos, item 1, item 2, item 4, item 5, item B de bucéfalo, é o item correto. Foi pra conta, meninada. E aí a gente tem o início da ocupação do território paraibano. Ainda tem muito mais assunto pela frente. Vamos ver o quadro natural, relevo, clima, vegetação, hidrografia. A gente vai dar uma olhadinha aí na economia paraibana, nas questões que envolvem a população, aspectos culturais e daí por diante. Um forte abraço e até o próximo encontro.